depois eu vou postar lá no Moodle, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é do nosso calendário aqui. Deixa eu fechar aqui, aí eu vou abrir um Moodle. Aí no Moodle, deixa eu abrir aqui. Aí no Moodle a gente tem esse nosso calendário, tá? Então, pelo calendário, se vocês lembrarem, eu tinha colocado da primeira vez umas datas aqui e eu errei a fórmula do Excel e aí puxou para umas datas bem adiante. Depois eu ajeitei as datas e postei esse calendário ajustado aqui. No calendário ajustado, então a semana que vai ter a avaliação é a próxima semana, tá? E aí quando eu fiz o ajuste, eu não me dei conta de duas coisas, tá? A primeira é que dia 12 é feriado. E eu não tenho a menor ideia como é que está funcionando esse negócio de feriado com o calendário excepcional. Então, por via das dúvidas, não vamos fazer nada no dia 12, nem de encontro, nem de habilitar a prova lá, para evitar qualquer tipo de problema, sei lá o que pode acontecer, tá? Aí o que acontece é que o próximo dia de aula, tá aqui dia 12, né? O próximo dia de aula seria dia 14. Acontece que no dia 14, eu também já tinha me passado isso aqui, já faz muito tempo que eu tenho marcado uma palestra lá na PUC do Rio de Janeiro. Dar uma palestra online no dia 14, bem no horário da aula. Então, o que acontece? Ficou ruim aqui do dia 12 ao dia 18. Tá? Então, isso aqui eu já tinha falado no e-mail para vocês do dia 12 e esse do dia 14 me chamou a atenção aqui. Então, depois eu vou mandar um e-mail bonitinho, mas eu vou deslocar essa parte aqui da semana da avaliação, que é do dia 12 até o dia 16. Então, a gente desloca uma semana lá para o dia 19 a 23 por aqui. A gente faz esse nosso encontro hoje, dia 5, faz outro encontro na quarta, dia 7, e aí a gente faz um encontro tipo pré-prova no dia 19, faz 3 encontros. Aí no dia 19 eu dou mais uns retoques, tiro dúvida que vocês tiverem, e aí abro o questionário fica aberto nessa próxima semana. Tá? Então esse é o primeiro ponto aqui do meu roteirinho. Aulas, prova a partir do dia 29. Alguém tem alguma pergunta sobre esse ponto aqui? Aí, deixa eu diminuir o zoom aqui. Diminuir o zoom. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui para 2020, então eu estou dando essa disciplina aqui com vocês e a outra da pós, que é de métodos quantitativos. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a prova lá e vai ser parecido para vocês, tá? Tá aqui a P1, eu acho que eu já mostrei em algum lugar para vocês a P1. Eu vou abrir de novo. Lá, aqui, ó. Deixa eu subir aqui, aí tem ativar a edição. E no ativar a edição, eu edito aqui, né? Editar configurações. Aí tá a duração. Aí a duração eu marco quando começa, quando termina e quanto tempo vocês têm. Então, aqui é tranquilo, salvar. Então é isso que eu vou dizer. Então eu vou deixar uns 5 dias ali, de repente deixa de segunda, dia 14 até o sábado, para você fazer a prova. E aí, então, a prova é mais ou menos desse tipo. É claro que essa aqui é a prova da pós, né? É um pouco diferente. Então, a prova da pós, ó, ela estava com 5 questões. A de vocês vai ter até 20. Mas a de vocês vai ser de marcar VUF,
ou de preencher um número, vai ser mais simples, dá para fazer a prova bem rapidinho. Então aqui na deles, eles tinham um bocado de coisa aqui para analisar e eles tinham que fazer as contas e ir clicando aqui e de repente me dar um feedback. Aí no fim das contas, quando o cara terminou a prova, ele tem que dar aqui, finalizar a tarefa. Aí ele vai dar um tempinho aqui para você dar uma revisada. E aí, se tu termina, ele vai dizer quanto tempo falta ainda para que tu pode usar. Aí dá enviar tudo e diz, olha, você tem certeza que você terminou a prova? Vai enviar, tá bom? Aí envia tudo e pronto. Ele registra aqui os negócios e fica registrado lá no Moodle. Fica registrado lá no Moodle as perguntas. Então vai ser parecido com esse tipo aqui, tá? Alguém está digitando uma pergunta. Professor, são 5 tentativas? Não, eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta. Não são 5 tentativas, são deixa eu ver uma prova, uma outra que seja mais. Porque essa aqui da pós, ela ficou complexa demais. Deixa eu ver um exemplo passado aqui de informática para economistas, que de repente é mais fácil. Aqui, ó. Vou pegar essa prova 2, por exemplo. Editar configurações, duração. Deixa eu desabilitar isso daqui. Salvar. Prova 2. Questionário, iniciar tentativa. Pronto, ó, essa aqui vai ser uma coisa mais parecida com essa daqui. Então você iniciou a prova, ele vai marcar aqui o tempo. Nessa aqui estava 1h40, eu acho que são 200 minutos. Se eu não me engano, eu deixei para vocês a mesma coisa. Então ele montou a prova aqui. No caso aqui, ele montou a prova com 20 questões de marcar. Aí vai aparecer uma coisinha desse tipo, considere a planilha e tal. Aí tem uma formulazinha lá e você tem que marcar. Se você ficou na dúvida e quer marcar outra, não tem problema. Enquanto a prova está rolando, você pode marcar e desmarcar. Quantas você quiser. Marca, desmarca, marca na outra. Então não é tentativa. Você marcou todas as que você acha que tem que marcar, finaliza a tarefa e manda. E acabou. Não tem nada de muito sofisticado, não. Tá? Então, vamos adiante. Então é isso. Então vamos passar lá para a semana do dia 9 e vamos fazer exercício. Então, alguns de vocês, depois daquele nosso último encontro, alguns de vocês mandaram mais dúvida da questão da interpretação da estatística T. Aí eu achei melhor fazer um exercício anterior, tipo dar um passo para trás, para fazer uma revisão de teste de hipóteses. Mais do que teste de hipóteses, fazer uma revisão de intervalo de confiança. Tá? Então, nesse resumo, que aí vocês vão ver aqui, ó, lá na página do PTNINE, tem a disciplina e tem a avaliação econômica. Então, aqui tem um monte de material, tem material do livro, material que a Jennifer e o Vinícius fizeram, e aqui embaixo eu deixei um resumão. Tá? Aqui tem um resumão, que é o que a gente vai tratar agora de uma base de dados, e depois para a segunda parte também já tem um resumão e a parte que eu vou dar os dados. Então, eu vou falar com vocês esse resumão aqui, tá? Então, no resumão, primeiro eu vou fazer tipo uma revisão de estatística, basicamente de intervalo de confiança, tá? E por consequência teste de hipótese, usando essa base de dados, que é a mesma que o Vinícius usou no exercício do R, tá? Que é uma base de dados que está no livrinho do Itaú, é disponível, é pública, tá? E aí depois eu vou continuar falando de avaliação econômica. Mas basicamente daí eu vou falar do diferenças e indiferenças, vou voltar na regressão primeiro, depois diferenças e indiferenças, depois faço um pareamento simples e depois converso com vocês dar um encerramento desse ponto, tá? Então, vamos ver o seguinte, ó. Vamos fazer uma revisãozinha de estatística, tá? Porque em avaliação econômica, num primeiro momento, a gente quer medir um impacto de um programa. E aí a gente vai fazer isso usando a econometria. Então, suponha que seja um programa de qualificação profissional. Então, num programa de qualificação profissional,
a gente vai olhar para as pessoas que que passaram pelo programa, né? O programa de treinamento, e essas pessoas a gente vai lidar com elas como se elas tivessem tomado um remédio. O remédio foi aprender um ofício novo, aprender a mexer no Excel, aprender a, a fazer um curso de, sei lá, estoquista. Você deu algum tipo de qualificação profissional. E tem um outro pessoal que não tomou esse remédio, não fez a qualificação profissional. Você precisa de um dinheiro para bancar o curso de qualificação profissional dessas pessoas, né? Então, o que acontece? Depois que você der a qualificação, essas pessoas vão para o mercado de trabalho, e aí então você vai ver se aumentou a chance delas arrumarem emprego, ou se aumentou o salário delas. E essas são as pessoas que participaram do programa, são pessoas que, como se tivessem tomado um remédio, você vai comparar com essas outras pessoas que não tomaram esse remédio. Esse pessoal é chamado de grupo de tratamento, esse pessoal é chamado de grupo de controle. E aí, então, você vê se as pessoas que tiveram no tratamento, se aumentou a chance delas conseguirem emprego, ou se aumentou o salário delas, e compara com as pessoas que não passaram pelo programa. Esse diferencial aqui, ó, você vai atribuir, se você identificar ele, você atribuir ele como um impacto do programa, como resultado do programa, né? Então, suponha que no programa você aumentou a renda das pessoas em R$ 500 na média, né? Então, você vai pegar esses R$ 500 e vai ver quantas pessoas você treinou. Você treinou 100 pessoas. Então, você tem R$ 500 vezes 100 pessoas. É claro que, com o passar do tempo, essas pessoas que não receberam o tratamento, elas vão aprender de uma maneira ou de outra um ofício e elas não vão ser mais comparáveis. Então, esse efeito do tratamento ele vai durar um tempo, tá? Então, vamos lá. Então, a brincadeira é a seguinte, vamos pegar uma calculadora e fazer como se fosse uma conta de açougueiro. Então, suponha que você, com a econometria, identificou que você aumentou o salário das pessoas na média em R$ 500. Isso aqui você pega da econometria. Aí você treinou 100 pessoas. Então, você acha que você jogou na sociedade, num mês, porque o salário por mês, R$ 50.000. Então, você acha que constrói hipóteses, dizendo que você acredita que esse impacto vai durar por, sei lá, 12 meses, como um exemplo, até que o programa já não seja mais comparável com aquele pessoal. Então, multiplica por 12. Então, ao longo de um ano, você acha que o teu programa ali, ele jogou na economia R$ 600.000, que não existiriam se você não tivesse tomado a atitude de treinar profissionalmente essas pessoas. Se você sabe que o teu programa custou, sei lá, R$ 200.000, então, numa conta bem rasteira, você podia descontar os 200 mil que foi que tu gastou para pagar professor, para pagar lanche, para pagar transporte para essa gente. Você pode dizer, olha, eu criei R$ 400.000 na sociedade, tá? É claro que isso aqui envolve outras coisas, porque envolve também custo de oportunidade. É por isso que a gente vai usar a matemática financeira, tá? Depois, na segunda parte ali do curso, tá? Mas o ponto é o seguinte, você precisa saber se aqueles 500, que foi a primeira conta que eu fiz, que é a diferença de salário entre que está no grupo de tratamento e no grupo de controle, é estatisticamente diferente de zero. Então, por isso, uma maneira mais simples de você começar esse raciocínio é calculando intervalos de confiança, né? E agora a gente está entrando em época de eleição, aí o exemplo é bem tranquilo de fazer essa brincadeira, né? Então, por isso que eu botei aqui, ó. Um bom exemplo é você ver esses gráficos de intenção de votos. Aí, num gráfico, vai aparecer a intenção de voto do João Loureiro. Vamos ver se não tem aqui na internet já alguma coisa. Já saiu pesquisa para a Prefeitura de Florianópolis, será? Pesquisa, eleição, Prefeitura, Florianópolis. Descubra eleições 2020. Acho que não saiu ainda, né? Não tem nada aqui. Tá bem lenta a minha internet aqui. Então, pesquisa eleição. Vamos ver qualquer uma, ver se aparece aqui. Intenção de voto.
voto, vamos colocar aqui a de 2018 ali. Qual a diferença das pesquisas? Primeira pesquisa de intenção de votos. Então sempre vai aparecer assim, né? Alguma coisa assim, um percentual para um candidato, um percentual para o outro, e vai ter alguma coisa que é a margem de erro. Está aqui, a margem de erro é de 2 pontos. Vou dar um zoom aqui. Então, o Datafolha divulgou nessa quarta-feira o resultado da primeira pesquisa de intenção de voto do Instituto no cenário da disputa de segundo turno. A pesquisa foi realizada nessa quarta, dia 10. Aí perceba, tem duas coisas. A margem de erro, de 2 pontos para mais e para menos, e o número de eleitores. Aí tem os números aqui para os dois candidatos. Então, essa margem de erro, ela é calculada em cima de duas coisas. Em cima de uma coisa que é chamada de teorema, aliás, uma coisa que é chamada lei dos grandes números e outra coisa que é chamada teorema do limite central. Tá? Então, isso vai te dar, você tem a média, 58% das pessoas disseram que iam votar nesse candidato, 42% disseram que ia votar no outro, e aí tem a margem de erro de 2%. Se você descontar 2% aqui, o limite inferior da confiança dessa pesquisa, ela vai dar 56. E o limite superior dessa vai dar 44. Então, o pior cenário para o candidato do PSL é melhor do que o melhor cenário para o candidato do PT. Então, esses dois intervalos de confiança estão descolados. Quando os dois intervalos de confiança estão descolados, você diz que, tecnicamente, um candidato está à frente do outro. E quando esses dois intervalos estão sobrepostos, você diz que, tecnicamente, os dois candidatos estão empatados. Tecnicamente, os dois candidatos empatados significa que a diferença entre o percentual deste e o percentual deste não é estatisticamente diferente de zero. Pode ser numericamente diferente de zero, mas não é estatisticamente diferente de zero. Então, perceba, a mesma coisa a gente pode fazer em avaliação de políticas públicas, né? A gente pode ver qual é, suponha que aqui fosse o percentual de chance de uma pessoa que passou pelo nosso programa de treinamento encontre emprego na semana que vem, 58%. E aqui é o percentual de chance de alguém que não passou pelo nosso programa de treinamento encontrar emprego na semana que vem, 42%. Se a gente conseguir calcular uma margem de erro, porque a gente sabe que isso aqui são estatísticas, não são números precisos, e esse intervalo de confiança do 58 estiver bem descolado do outro, então a gente pode dizer que existe evidência em favor de que o nosso programa encontrou resultados positivos. A gente teve sucesso com o nosso programa. Tá? Então, é isso. Então, essa junção aqui que vem da estatística está dizendo que a média amostral converge a média. Isso aqui é a lei dos grandes números. O que está dizendo? Está dizendo aqui que se você perguntar para 3.235 pessoas, os 58% ele está convergindo para o que de fato vai se resolver no dia da eleição. Então é isso que está dizendo. Existe um número N que é suficientemente grande que a média da amostra ela converge para o que realmente vai acontecer. Lá em estatística tem técnica específica para você calcular o N. Tá? Eu não vou discutir isso daqui, mas é o que está dizendo aqui. Existe um número suficientemente grande de pessoas para perguntar que você sabe que a média das respostas para essas perguntas converte para o que de fato vai acontecer. Tá? Então, isso é o que diz a lei dos grandes números. Tem uma outra coisa que é o teorema do limite central. O teorema do limite central é um resultado que já é conhecido por nós pessoas, há uns 250 anos, que ele diz que se você descontar a média da amostra em relação ao verdadeiro valor que vai acontecer, que a gente não conhece, e dividir ele por essa razãozinha SA aqui, que é o desvio padrão dessa distribuição de probabilidade em relação à raiz do número de pessoas que você
entrevistou, conversou, testou, etc. Isso aqui vai ter uma distribuição normal padrão. O que é essa distribuição normal padrão? Ela vai ser aquela distribuição de sino onde você sabe que vai ter entre um desvio padrão para baixo da média e um desvio padrão para cima da média, vai ter 68% dos casos, dois desvios para baixo, dois desvios para cima, você vai ter 95% dos casos. É aí que vem o número mágico 2. O número mágico 2 é que se você descontar dois desvios para baixo e dois desvios para cima, você sabe que mais ou menos 95% dos casos vão acontecer lá, nessa situação. Então, algumas pesquisas vão reportar um nível de confiança. Vamos ver numa que o William Bonner vai fazer aqui, vamos dizer aqui, Jornal Nacional, Pesquisa 2018. Se eu não me engano, as que o William Bonner apresenta, vai aparecer inclusive o nível de confiança. Vamos ver aqui. Tá, mas eu quero só a reportagem aqui. Vamos ver aqui. Não vai aparecer aqui, tá? G1, Globo.com. Não vai aparecer. Bom, enfim, em algum lugar desses aqui, ó, o William Bonner sempre vai falar: essa pesquisa tem 95% de confiança. Vocês devem lembrar que isso aí acontece. Quando ele diz, ele está dizendo que ele está considerando essa margem de erro, considerando um númerozinho mágico que é descontar aproximadamente 2 desvios para cima e 2 desvios para baixo. O número mágico, para bater exatamente os 95% e não 95,45%, você dá um descontinho, isso aqui vai ser menos 1,96, isso aqui vai ser 1,96. Tá? Muito bem. O problema é que essa forma de fazer a conta, ela leva em consideração que você vai conhecer um determinado número que na prática você não conhece, né? Que é a verdadeira variância da distribuição. Também isso é matéria lá de estatística, eu não vou falar disso daí. Mas, enfim, se você fizer um tanto de manipulação algébrica, você sabe que isso aqui pode ser substituído por uma distribuição T. Tá? E aí tem toda a técnica para você fazer isso daqui. Como isso aqui é matéria da estatística, que é de antes da econometria ainda, eu não vou me ater a fazer a revisão disso daqui, eu vou me ater a fazer um exercício prático com vocês, tá? O exercício prático, então, eu vou usar essa base de dados DDM, que é a base de dados, uma base de dados que está lá no livrinho do Itaú. Onde é que está aqui? Está aqui, ó. E também está lá no nosso site, e ela está dizendo assim, ó, o programa Mulher do Futuro, que é um programa fictício, ele objetiva aumentar a renda das famílias chefiadas por mulheres. Para isso, oferece cursos profissionalizantes em diversas áreas e ajuda na inserção dos participantes no mercado de trabalho por meio de convênios com empresas. O curso dura em média 6 meses. A avaliação de impacto do programa foi pensada desde sua concepção. Assim, se realizou uma pesquisa com participantes e não participantes, o grupo de tratamento e o grupo controle, antes da implementação. 2 anos depois, o grupo de avaliação voltou a campo e novamente coletou a informação das mulheres. Ou seja, já tinha terminado o programa, depois foi lá e entrevistou de novo o pessoal. O banco de dados DDN contém informações em 2 momentos do tempo sobre escolaridade, idade, se o domicílio possui luz elétrica, que é um indicador de riqueza, né? Então, se a pessoa não tem luz elétrica, é um indicador de que a pessoa tem muito pouca posse, né? Se a mulher vive com cônjuge e renda familiar, tá? Então, a base de dados. A base de dados está aqui, ó. Então, quero que você vá lá. Agora pode começar aí que a gente vai fazer umas brincadeiras, tá? Então pode ir lá no peterini.ufs.br, aí vai na disciplina de avaliação, tá? E aí, então, aqui está o slide que eu estou conversando com vocês e aqui tem a base de dados. Então, abriu a base de dados, é um TXT,
Então, você pode vir aqui, salvar como, e salva o TXT aqui na tua área de trabalho. Tá? Salvou o TXT na tua área de trabalho. Deixa eu ver aqui. Vai aparecer uma coisinha assim, tá aqui, o DDM aqui. Tá? Muito bem. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Agora, abre o Excel. Vamos continuar usando o Excel. Se você quiser usar Python, pode usar Python. Se você quiser usar R, pode usar R. Se você quiser usar o que você quiser de programa. Esse é um outro ponto importante, né? Quando vocês forem fazer o nosso exame ali, eu vou pedir umas continhas. Essas não são nada complicadas. Você consegue fazer até com papel, caneta e uma calculadora. Mas eu recomendo que você vá no computador e já deixe um Excel aberto, ou se tu preferir qualquer outro programa, você pode usar Gretel, MATLAB, não interessa. Você pode usar qualquer coisa, tá? Mas vai ter umas continhas para fazer. Eu prefiro sempre o Excel, porque o Excel é mais tranquilo de usar, bate pronto, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é puxar a base de dados aqui para a gente trabalhar. Então, você vem aqui em dados, onde é que é? Dados de texto, dados de texto, área de trabalho, e aqui você vai puxar a DDM. A DDM caracteres de tabulação, é isso, delimitado, é delimitado por tabulação, tá ali, ó. Então, puxa, ele está delimitado por tabulação. E aí você pode dar o concluir aqui. Então, você tem que puxar a informação para o Excel. Aí aqui, sei lá, deixa eu ver aqui. Se é a mesma coisa de qualquer outro programa, só vou ilustrar aqui. Se você estiver lidando com Stata, tem gente que gosta de R, tem gente que gosta de Views, tem gente que gosta de MATLAB, eu prefiro trabalhar com Stata. Você só puxa a informação, Está carregando alguma coisa aqui, vai puxar a informação, vai puxar aqui na área de trabalho, tem o DDT aqui, está aqui. Então vai importar bonitinho, vai importar aqui, aí aparece a base de dados. É a mesma coisa. Então aqui no Stata você pode fazer todas as mesmas coisas, pedir as informações, tudo que tá. Quando é uma coisa simples, eu sempre acho melhor usar Excel. Muito bem, então vamos lá, vamos começar a fazer umas brincadeiras aqui. A primeira brincadeira que eu quero fazer é a seguinte. Essa base de dados, ela tem uma dummy aqui, que é tempo. Ela é 0 ou 1, né? Quando você for ler o exercício, lá o cabeçalho do exercício, 0 significa informações contemporâneas a quando se estava dando o treinamento lá para essas pessoas, e 1 significa que é a informação que foi coletada depois que terminou o treinamento. Nesse momento, eu vou fazer de conta que a gente só pegou a informação depois do programa de treinamento, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam aí? Vamos fazer um filtro aqui, ó. Então você vai vir aqui e vai filtrar essas informações e filtra todas as que são 0. Deixa só as informações de tempo que são 0, tá? E deleta todas elas. Pode mandar embora, exclui todas elas e desfaz. Então, desfaz o filtro. Então, na base de dados, você vai ficar só com informação que é depois. Aqui faltou congelar o cabeçalho para não ficar... a gente não ficar perdendo o cabeçalho. Agora sim, né? Muito bem. Então, agora essa coluna, a gente sabe que só tem informação agora coletada depois que foi feito o treinamento com essas mulheres. Então, eu excluí aqui. Tá? Então, vamos voltar aqui. Tá? A gente sabe que para calcular um intervalo de confiança, a gente lembrando lá das aulinhas de estatística, a gente precisa de 4 elementos, né? A média, o número tabelado, que é um número T se você não conhece o desvio padrão, e um número Z
É uma tabela T ou tabela Z, depende do caso, se você conhece ou não conhece o desvio padrão populacional, né? Mas na maioria das vezes a gente não conhece o desvio padrão populacional, a gente só conhece o desvio padrão amostral, né? Que a gente pode calcular. Então a gente tem que ter a média da amostra, o desvio padrão da amostra, a gente vai ter que olhar numa tabela, um número T específico e um número de pessoas que a gente entrevistou, né? Tudo isso daqui os caras têm nas pesquisas amostrais, eles geram isso daqui daquele jeito. Então, uma maneira rápida da gente conseguir fazer isso dentro do Excel é usando uma tabela dinâmica, tá? Então, como é que você pode fazer isso? Você pode vir aqui em inserir uma tabela dinâmica. É o tipo de coisa, essa daqui que eu estou fazendo agora, que na hora da prova pode fazer toda a diferença, né? Se você souber usar uma ferramenta dessa, vai ser bem rápido de resolver umas questõezinhas lá, né? Então, tá aqui, ó. Então, o que você está querendo fazer? A variável de impacto que você está analisando, se o programa funcionou ou não funcionou na vida das pessoas, é a renda. Então, é a renda que você está querendo observar. Só que você quer comparar ela entre dois grupos. Essa variável tratada, ela representa 1 se a pessoa está no grupo tratamento e 0 se a pessoa está no grupo controle. Então, se você voltar aqui, você precisa de 4 elementos. Y barra S, raiz de N e T. Então, o elemento que você quer não é a soma, né? O elemento que você quer é a média, um primeiro elemento. Tá aqui a média, então apareceu. Então, depois que passou o treinamento, a média de quem está no grupo controle é de R$ 457. E a média de quem ganha e está no grupo controle é R$ 634. Né? Bom, o próximo elemento que você precisa é o desvio padrão amostral. Então, você volta com a renda aqui e você pede para reportar agora o desvio. Está aqui, o desvio. Está vendo? Ó? Que é as mesmas coisas que aparecem no livro de estatística. Aqui está dizendo que ele vai te reportar, o DESVPAD vai te reportar o desvio padrão amostral, que lá no livro de estatística se representa com um S. Embaixo é um desvio, uma estimativa de um desvio padrão populacional, que no livro a gente representa com uma letra sigma minúscula. A gente está querendo é esse cara aqui, é o S. Tá? Então está aqui. Ó. Então você tem um desvio padrão para renda, um desvio padrão para do grupo da renda no grupo de tratamento, um desvio padrão no grupo de controle, e agora você está precisando de um outro elemento que é o N. Tá? O outro é N, que é a contagem. São quantas pessoas que você observa no grupo de tratamento e quantas observa no grupo de controle. Se você colocar aqui, você pode pedir a contagem, então. Se você dá a contagem, aparece aqui. Vamos fechar agora aqui. Ó. Então, o que você tem aqui? 0 indica que a pessoa está no grupo controle. Então, quem está no grupo controle, depois que passou pelo depois que aconteceu o treinamento, quem está no grupo controle está recebendo em média R$ 457. E o desvio padrão é de R$ 342. 1.410 pessoas, 1.410 pessoas estão no grupo controle. Por outro lado, 1.590 pessoas estão no grupo tratamento. Tá? Então, olha aqui. Ó. No Excel tem uma formulazinha bem tranquila de você fazer isso. Olha aqui, só ajeita aqui um pouquinho e escreve aqui. Ó, começa a descrever int confiança. Se tu não souber aqui onde é, você pode ir aqui nas funções e dentro da caixinha aqui, você pode ir nas funções de estatística e vai ter as funções de intervalo de confiança aqui. Então, você tem um intervalo de confiança. Ó. Então, o que o intervalo de confiança está te pedindo? Ele está te pedindo o alfa. O alfa, se vocês lembrarem de estatística, ele é o inverso do nível de confiança. Ele é chamado de nível de significância. Né? Vamos procurar melhor aqui. Pesquisa Ibope
presidente 2018. Ó. Tal. Deixa eu ver aqui. Lá no final. Essas informações devem ter aqui no final. Aqui, ó. Margem de erro, 2%. Entrevistados, aqui está te dando N, aqui está te dando a margem de erro, e aqui te dá um nível de confiança. No Excel, ao invés de dar o nível de confiança, ele te dá um nível de significância, que é o complemento disso daqui. Então, se você tem um nível de confiança de 95%, significa que você tem um nível de significância de 5%. Então, o teu alfa aqui, para a gente fazer com 95%, como se fosse uma pesquisa eleitoral, você coloca 5%. Aí ele vai te perguntar onde está o desvio padrão, nessa casinha, onde você digitou, e vai te perguntar onde está o tamanho da amostra, que está aqui, nessa casinha aqui. Ó. Então tá aqui. Ó, o que ele te deu? 17,89. O que é o 17,89? É o equivalente aqui, ó, à margem de erro. Os 2% para cima ou 2% para baixo. Aí, então, o que você faz? Você vai fazer exatamente o que eles fazem aqui aqui, ó. A margem de erro é essa partezinha para cima e para baixo. Depois ele diz, ó, o candidato aqui do verde, ó, ele tem uma média de 32, com a margem de erro você desconta 2 para baixo da 30, com a margem de erro você leva 2 para cima, você vai para 34. Aqui é a mesma coisa. Então, essa aqui é a margem de erro. Então, você vai ter o limite inferior do intervalo de confiança e aqui você vai ter o limite superior do intervalo de confiança. Então, quem é que vai ser a margem de erro? Vai ser a média menos o índice de confiança, que é a sua margem de erro, e quem vai ser o limite superior vai ser a média mais o índice ali. E a mesma coisa você vai fazer para o outro. Você vai calcular aqui o índice de confiança T. Aí é a mesma coisa, 5%, faz igual que você fez para o outro, 5%. Depois dá o desvio padrão, depois dá a contagem. Fecha aqui. Pronto. Quem é o limite inferior? É a média menos a margem de erro. E depois você vai ter quem? A média mais a margem de erro. Muito bem. Então, o que acontece? Ó? O que acontece? Você sabe que quem participou, quem está no grupo controle, ou seja, são pessoas parecidas com que as pessoas que receberam tratamentos. A única diferença significativa entre elas é que elas não passaram pelo treinamento. Depois do treinamento, elas estão com 95% de confiança. Na média, elas estão ganhando entre R$ 439 e R$ 475. Já as outras pessoas, que foram as que passaram pelo treinamento, elas estão recebendo entre 615 e 652. Agora, a interpretação é a mesma se você está olhando pesquisa eleitoral. Ó, se na margem de erro, se o limite superior do cara que está atrás é menor que o limite inferior do cara que está na frente, então eles não estão tecnicamente empatados. Nesse caso aqui, eles não estão tecnicamente empatados, o que significa que você tem um indício em favor de que o programa gerou efeitos positivos para essas pessoas. Se o limite superior, esse cara aqui, tivesse sobreposto ao limite inferior de quem passou, aí não. Seria como numa pesquisa, os caras estão tecnicamente empatados. Então, não dá para dizer que teve efeito a política. Tudo certo aqui? Certamente vai ter questão de prova, sim, que você vai ter que fazer a continha desse jeito ali, tá? Agora, o legal também, que é uma maneira de vocês conseguirem resolver essas coisas rápido, sem precisar fazer toda essa parafernália aqui, é simplesmente uma análise de regressão, né?
Porque olha aqui, se tu tirar a diferença entre esses dois valores de média aqui, ó, dá 176,48, tá? Agora, para fazer uma regressão aqui, ó, como é que é aqui? Você vai em dados, análise de dados, e aqui é mesmo? É a regressão. Aqui, tu colocar o Y, que é a renda das pessoas, fizer uma regressão da renda, quanto o fato dela ser tratado ou não ser tratado, então você está fazendo uma regressão só contra uma dummy. Então a dummy ela vai acender 1 se a pessoa está no grupo de tratamento e 0 no caso contrário. Quanto que tem que dar o valor do parâmetro da dummy? Tem que dar exatamente aquele valor que eu acabei de mostrar ali. Então, se você tiver esperto e cair uma questão assim na tua prova, lembrando que é um banco de dados, né? Um banco de questões, não sabe quem é. Coloca os rótulos aqui, uma maneira fácil de ver isso daqui, ó, é x1, ó, 146,48, 146,48, tá? Se você perguntar, tá, mas o valor é igual, cara? Aí você pode perguntar para o Excel, esse valor é igual aqui? Igual a esse valor? Verdadeiro. Ele conta, se eu não me engano, são 64 casas decimais. Tem que bater exatamente a mesma coisa. Então, o que, que você está vendo? Se você fizer essa regressão. Você está vendo que a interseção é exatamente o valor médio de do salário de quem está no grupo controle. Então, ó, esse valor aqui é exatamente igual a esse valor aqui. Não deu exatamente, mas vamos ver aqui. Então, quantas casas decimais? Tu subtrair esse desse daqui, vai dar quanto? Tá faltando energia aqui. Pode ser que vai cair a minha energia aqui. Deu uma oscilação de energia. Se cair a energia, vocês sabem. Vocês me escutam ainda? Tá. Deu uma travada aqui, foi porque deu uma queda de energia aqui, tá? Beleza. Ó, beleza. Então vamos voltar aqui. Deu uma queda de energia, eu tirei o intercepto, eu descontei um intercepto do outro, ó. Não tinha dado verdadeiro, mas vamos ver. Deve dar numa casa decimal lá adiante. Ó, você acaba perdendo. É praticamente idêntico, tá? Então a interseção, a interpretação da interseção vai ser a regressão só do salário versus a dummy se a pessoa está no grupo tratamento ou no grupo controle, né? A interseção vai ser sempre a média de quem está no grupo controle e a diferença do intervalo de confiança vai ser sempre o parâmetro associado com... Fala, Ismael. Estão me ouvindo? Sim. A minha dúvida é, isso só funciona se a variável for uma dummy? No caso, Sim. x for uma dummy? Só funciona se ela for uma dummy. Só funciona quando ela for uma dummy. Porque olha aqui, ó, se o cara tiver no grupo controle, ó, você vai ter aqui, ó, você vai ter 1 vezes... Quem é a tua regressão? Vamos lá. Quem é a tua regressão? A tua regressão ela sempre vai ser uma fórmula y igual a intersecção mais o parâmetro angular vezes o x. Né? Sempre vai ter esse formato. Então, quem é teu y? O y é o salário das pessoas. Só que, nesse caso aqui, é uma média. Você pode até fazer aqui, ó. Pode fazer aqui de uma maneira diferente também. Ó. Deixa eu acrescentar aqui. Inserir uma coluna inteira. Tem várias maneiras de você fazer isso. Está vendo que eu fiz com intervalo de confiança? Agora, uma terceira maneira diferente.
fazer um gráfico de dispersão, igual antes. Só que quando você está fazendo um negócio. Porque a variável explicativa é só se o cara está no grupo tratamento ou se o cara está no grupo controle. E aqui estão os salários. Então, se tu pedir para acrescentar a linha de tendência, o que a linha de tendência ela vai fazer? Ela vai ligar a média do grupo de controle com a média do grupo tratado. Ó, tem que bater exatamente o interceptor 157 tá aqui e aqui tem que bater a mesma coisa. E a inclinação é o quanto desloca a média do grupo de controle em relação ao grupo tratado. Desloca 176. Então, quando você faz essa soma aqui, ó, tem que dar a média do grupo tratado, que é 634. Então, é isso que ele está fazendo. Quando você faz uma regressão desse tipo, ele só está ligando a média do grupo tratado com a... Qual é a vantagem de você fazer, ao invés desse jeito com um gráfico, ao invés desse jeito aqui, que é mais trabalhoso, qual é a vantagem de você fazer desse jeito? A vantagem desse jeito é que a estatística tela já sai de graça aqui. E você já sabe que a... Tá aqui, ó. Você já sabe que aquela estatística ela está te dizendo quantos desvios tão longe do Mi. Então, se tu colocar aqui, ó, se tu substituir esse Mi aqui por 0, é a mesma coisa que você testar se a diferença de média é 0. Então, é a mesma coisa que você fazer um teste de que essa inclinação aqui é 0, ou ela é suficientemente positiva. E o 13 está dizendo que ela é bem longe do 0, porque em valor absoluto ela está bem longe do 2, que é a regra de bolso. Então, essa aqui é uma vantagem de você fazer a regressão. Tem um bichinho chato aqui. Fazer a regressão, fazer a análise de regressão. Tá legal? Bom, então vamos lá. A maneira mais simples de você fazer uma avaliação é calcular um intervalo de confiança entre o grupo tratado vis-à-vis o grupo controle. Exatamente como se faz nessas questões de eleição, tá? Só que fazer isso é exatamente igual a fazer uma regressão só com a dummy, que indica se o cara está tratado ou não, e olhar para a estatística T, saber se em valor absoluto ela está bem longe de 2. Tá? Perceba que eu estou falando valor absoluto, que às vezes, ao invés de querer um resultado positivo, você quer um resultado negativo, né? Então, aqui a gente está falando de treinamento profissional para as pessoas. Então, a gente quer aumentar a renda das pessoas, a gente quer aumentar o salário das pessoas. Mas pode ser que a gente tenha um programa que a gente queira reduzir coisas. Por exemplo, reduzir crime. Então, você pode estar avaliando, por exemplo, um programa... Tem um programa aqui da Polícia Militar de Santa Catarina, que é um negócio da vizinhança. Eu esqueci o nome do programa, mas tem umas... Se alguém souber, coloca aí no chat. Tem as plaquinhas, vizinhança segura, não sei o que, de vez em quando na rua de alguém, e aparece aquilo ali, que é um grupo de WhatsApp, ou coisa parecida, né? Então, aquele programa, você quer reduzir crime. Rede de vizinhos, isso aí. Naquele programa você quer reduzir crime. Então, o resultado que você quer que apareça aqui é um resultado negativo. Então, suponha que lá era do tipo assim, no grupo tratado você tem 20 ocorrências de furto por mês. Então, você quer que no grupo controle apareça, por exemplo, tipo menos 5. Onde tem rede de vizinho, você quer reduzir, se o programa funciona, está reduzindo. Eu não sei, eu acho que é rede vizinha, mas não tenho certeza. Mas tudo bem. Mas então aqui, nesse caso, você quer que a estatística T tivesse dado 13. Né? Ela tem que apontar sempre no mesmo sinal,
no mesmo sinal do coeficiente. Só que ela, se for estatisticamente diferente de zero, ela está longe. Ela está longe do 2. Bom, beleza. Mas a gente sabe que tem outras coisas que afetam a renda das pessoas, né? Então é por isso que não é só para a gente usar. Deixa eu inserir aqui a coluna. Não é só para a gente usar. Vou voltar aqui. Não é só para a gente usar só olhar só se a pessoa passou ou não passou pelo programa de treinamento. A gente sabe, por exemplo, que escolaridade é uma coisa que está relacionada com a renda das pessoas, né? Então você pode, por exemplo, fazer uma análise aqui e dizer, olha, não é só ter o fato de ter passado pelo treinamento que quer dizer que a pessoa tem uma renda mais alta. É de se esperar que pessoas que têm mais anos de escolaridade tenham rendas mais altas. Então, se tu fizer um gráfico aqui e analisar essas coisas, você vai ver que também vai ter alguma correlação aqui. Então, aqui no exercício, as pessoas podem ter 1, 2, 3 anos de escolaridade, né? Então, se você colocar uma linha de tendência aqui, você vai ver que tem. Também está dizendo aqui, ó. O que está dizendo? Ó? Na média, a pessoa que tem 0 ano de escolaridade, quando o X está 0 aqui, ó, ela ganha, nessa base de dados, ela ganha R$441. Aí você tem R$37,02. Vou ter que apagar essa luz aqui por conta do bichinho. Aí você está vendo aqui, ó, que o X ele pode ser 1, 2, 3, por aí vai. Então, ó, quanto que é a tua expectativa de que uma pessoa que seja analfabeta aí nessa base de dados ganhe? R$441, porque quando você ficar com X0, vai ficar com 0 aqui. Quanto que você imagina que ganha uma pessoa, na média, com 1 ano de escolaridade? Vai ser 441 vezes 37 vezes 1. E essa posição vai dar mais ou menos nesse ponto aqui da reta. 2 anos de escolaridade, você vai multiplicar o 37 por 2. 8 anos de escolaridade, você vai multiplicar o 37 por 8. E ele vai. Então, o que você percebe disso? Você percebe que existem outras coisas que determinam a renda das pessoas mais do que o fato de ter passado ou não ter passado por aquele tratamento. É por isso, então, que você tem que levar isso em consideração e usar toda a informação que você tiver disponível. Então, o próximo passo, depois de calcular os intervalos de confiança, ou equivalentemente fazer uma regressão só com a dummy, se o cara